lembrar, a cada 20 minutos dá um toquezinho aqui, tá? Então a nossa aula, Escola Bíblica, hoje sobre a temática, na verdade é uma palavra ainda de introdução desse módulo, mapeamento espiritual e pastoreamento inteligente. Romanos 1,18, olha o que a Bíblia diz aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Amém? Então aqui na verdade é um dos trechos mais interessantes da palavra de Deus, que fala sobre a corrupção da sociedade humana, fruto da depravação do próprio homem. E quando você lê esse texto, mais do que nunca hoje, você vê aquilo que nós vimos na aula anterior, não é verdade? O que nós vamos estar repassando aqui rapidamente, tá bom? Nós estamos fazendo um diagnóstico da sociedade atual e as consequências que isso traz para nós. Eu só vou passar rapidinho, só para vocês relembrarem, quem está chegando hoje, aprender. Primeiro, nós falamos de uma nova tolerância baseada na inversão e na aversão dos valores bíblicos, o que produz uma geração fraca, ok? Depois nós vimos, não vamos entrar em detalhe hoje, que do jeito que está na Bíblia aqui, né, nós vemos hoje na sociedade atual uma permissividade moral, uma cultura globalizada, anticristã, famílias destroçadas para todo lado e igrejas frágeis hoje. Sim ou não, irmãos? Você vê crentes frágeis, né? Pessoas fracas hoje, porque os valores, os fundamentos judaico-cristãos, os fundamentos que por muito tempo nortearam a sociedade, hoje estão totalmente invertidos, né? Conforme diz aqui também em Romanos 1. Nós vemos hoje um gigantesco, né, câncer social, como reflexo desse esfacelamento da família. Hoje nós vemos a família, né, sendo detonada de todos os lados. Após 1960, né, nós observamos a desfuncionalização familiar, ou seja, a quebra da função de pai, de mãe, o homem querendo ser mulher, a mulher querendo ser homem, aquela confusão no seio do lar, né, aquela desfuncionalização familiar, é o que os especialistas chamam de família desfuncional, ou seja, ninguém cumprindo o seu papel dentro do lar, dentro da família. E começou a cultura do divórcio no fault, que significa o divórcio sem culpa. Relembrando aqui, né, para aqueles que estão chegando hoje, a gente não está condenando os divórcios, a gente só está chamando a atenção do que acontece hoje na sociedade, até porque tem muitas pessoas que chegam na igreja divorciadas, né, já dentro dessa condição, dentro dessa situação, e com a graça de Deus aqui são curados, renovados, restaurados, e às vezes encontram aqui dentro da igreja, ou até em outros lugares, pessoas maravilhosas e recomeçam as suas vidas. Nós não estamos falando mal de quem chega divorciado, por favor. Nós estamos falando de uma cultura onde as pessoas hoje trocam de casamento
e desfalece os casamentos é a banalização da família. É isso que é o divórcio no fault, ou seja, as pessoas se divorciam loucamente. Você vê uma Gretchen com 7, 8 casamentos, né? Esses cantores aí que casam 7, 10 vezes, aí você vê que é um problema crônico. São pessoas que realmente estão banalizando a família, e não é um caso, uma exceção à regra, entendeu? Você vê uma sociedade hoje que não liga para o casamento, não valoriza o matrimônio, pessoas que não ligam para o compromisso e aliança matrimonial. Nós também vemos uma cultura do não casamento, as pessoas se amigando, né, para tudo quanto é lado, e vocês sabem que a Bíblia é contrária a isso: sexo livre, drogas, rock and roll. Nós vemos hoje heterossexuais não querendo se casar, e os homossexuais fazendo o inverso, querendo se casar. Então nós vemos aqui claramente uma inversão de valores, tá? Nós vemos pais precoces, adolescentes grávidas, em um ciclo geracional médio de 15 anos de idade, gente. Olha só, um ciclo geracional médio de 15 anos de idade, ou seja, na média as mulheres estão gerando filhos com 15 anos de idade. Isso mostra realmente uma problemática social, uma dificuldade, e o aumento da imoralidade, da promiscuidade, como a gente leu aqui em Romanos 1. Então nós vemos o crescimento também da indústria do aborto, né? Crianças sendo assassinadas no ventre, um crédito de injustiça subindo aos olhos de Deus. Nós vemos o derramamento de sangue, né, através desses abortos, fora outras coisas, né? Satanismo, crianças sendo mutiladas, crianças desaparecendo, e nós vemos uma terra sendo amaldiçoada por causa de tudo isso, de um sangue derramado, de um sangue inocente, de sangue de bebês. Nós falamos semana passada, só nos Estados Unidos, né, segundo pesquisas nessa área de aborto, cerca de 2 milhões de bebês são assassinados todos os anos, e esse sangue é derramado no altar de um demônio chamado Moloque, amaldiçoando toda a terra, tá? Então nós vemos isso, um aumento exponencial das desordens psicoemocionais, né? Por exemplo, nos últimos 10 anos houve um aumento de 3% a 30%, o aumento de problemas psicoemocionais na vida das pessoas. Você vê isso claramente, por causa da destruição dos lares, das famílias. Nós vemos que as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Sim ou não, gente? Vocês observam isso? Sim? Sim. Porque se perdeu o referencial de pai, de mãe, os modelos de autoridade foram destroçados, né? Fica aquela bagunça, os pais entregando os filhos para serem criados muitas vezes pelos outros, não assumindo o seu papel paternal, maternal. Então nós vemos esse aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Também vemos a perda de vínculos existenciais, que elevou os índices de abusos morais, sexuais, violência, mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis e famílias miseráveis, gente. Sim ou não? É um reflexo da nossa sociedade atual. Basta, né, ligar no Datena, você já vai ver tudo isso aqui que a gente está falando. Nós vemos também a proliferação da pedofilia, o aumento da pornografia infantil, prostituição infantil, a violência, a perversão sexual aumentando como nunca antes na história. Só para vocês terem uma ideia, gente, a cada 2 horas no Brasil morre uma mulher de maneira trágica, violenta, através de um crime passional. A cada 15 minutos no Brasil uma mulher é violada. Então nós vemos aqui uma situação crônica. Ano passado teve mais de 75 mil casos de mulheres que foram espancadas pelos seus companheiros no Brasil. Ano passado, 2017, teve 62 mil assassinatos no Brasil. 62 mil. Então eu pergunto para vocês, a nossa sociedade está um caos, sim ou não? Quando você lê a Bíblia, você está vendo um diagnóstico da nossa sociedade hoje. Deus entregando os homens às suas próprias corrupções porque abandonaram a Deus, tá vendo? Trocaram a verdade pela mentira. E surgiu todas essas coisas terríveis que nós temos visto hoje. Uma guerra urbana
por causa da falência familiar, um legado de miséria, criminalidade crescente, psicopatias para tudo quanto é lado, né? Basta olhar para os jornais dos Estados Unidos, crianças saindo com um fuzil, matando todo mundo nas escolas, gente. Confusão entre correção e violência. Hoje o pai não pode disciplinar e corrigir o filho, que se for denunciado, né? Houve essa inversão. O pai não pode corrigir o filho, a mãe não pode disciplinar os filhos, porque existe a violência. Juntaram tudo como se fosse a mesma coisa. Uma coisa é correção, outra coisa é violência. E a Bíblia diz que nós temos que corrigir e disciplinar nossos filhos em amor, sem violência, sem sangue, sem nada dessas coisas terríveis. Existe uma diferença na Bíblia entre correção e violência. E correção na Bíblia é um ato de amor. Fala comigo, correção é um ato de amor. É um ato de amor. Muitas vezes a gente pensa que correção é rejeição. Não, correção é um ato de amor. Os nossos filhos clamam por ter limites, eles clamam para serem corrigidos, disciplinados. Por mais que na hora talvez eles não entendam, lá na frente eles vão agradecer pela disciplina e a correção que você aplicou a eles. Então nós vemos isso muito, o governo interferindo na educação dos filhos, uma geração de delinquentes, porque não tem limites, porque não foram corrigidos, fazem o que quer, desonram aos pais, queimam os índios na parada de ônibus lá em Brasília. Uma geração sem limites, desonra aos pais, desonra as autoridades. Nós vemos também a ditadura homossexual, né? Uma falta de discernimento entre aceitação e aprovação. Aceitação é uma coisa, aprovação é outra. A aceitação ao homossexual é incondicional, nós temos que acolhê-los, amá-los, aceitá-los. Mas a aprovação é outra coisa. A Bíblia não aprova o comportamento homossexual, isso tem que ficar claro. Nós precisamos nos posicionar e ajudá-los a sair dessa situação. Amém? Amém? Em amor, através da palavra, através da ministração. Está lá tem umas cadeirinhas lá. Tá bom? Então, a diferença entre aceitação e aprovação. Fala comigo, aceitação é incondicional. A aprovação é uma questão de ética, de moral. No nosso caso, a moral e a ética cristã. Vocês estão entendendo? Precisam ser honrados, precisam ser respeitados. Todo ser humano é digno de honra e de respeito, até dentro das escolhas que nós consideramos deles erradas. Nós temos que respeitá-los, jamais sermos violentos, jamais agirmos com qualquer tipo de ofensas. Pelo contrário, nós temos que amá-los, acolhê-los, até porque eles sofrem muito. Quem atende pessoas assim como eu já atendi vários, eu já vi o quanto eles sofrem com relação à luta, com relação a esse problema, da questão da crise de identidade. Na verdade, o que eles sofrem é isso, é uma crise de identidade. Identidade pessoal, identidade espiritual, identidade sexual. E muitos deles foram abusados na infância. A maioria dos casos que eu atendi, gente, foram pessoas que foram violentadas ou assediadas em tenra idade, na infância, geralmente, por tios, por pais, por avós, pelo vizinho, pelo cunhado, fulano, ciclano, e aquilo gerou uma distorção na personalidade deles, e eles sofrem demais da conta. Nós precisamos amá-los, respeitá-los e acolhê-los incondicionalmente. Amém? Amém? É isso aí, vamos lá. Continuando o diagnóstico, tá? Relativação moral, banalização pelo pecado e legalização da iniquidade. Nós vemos claramente hoje a perversão e animalização do sexo, né? A cultura hedonista do prazer em detrimento do casamento, relacionamentos se tornando descartáveis. Sim ou não, gente? Hoje esse Tinder, hoje você vê a molecada saindo, transando aí igual louco, se expondo. Às vezes as redes sociais se tornam cardápios de corpos.
torna um cardápio de corpos. Eu já atendi, fui pastor de jovens 20 anos. Atendi uma vez um jovem que ele chegou para mim e falou: pastor, olha aqui no celular. A cada manhã tem umas 5, 6 mulheres aqui se oferecendo. Pela rede social. Tá certo que o cara era bonitão e tal, né? Falou para mim que eu fiquei horrorizado. Diz que tinha mulheres que paravam na frente da casa dele, paravam para buscar ele. A casa dele. Tinha uma situação crônica nessa área sexual, mas graças a Deus foi liberto pelo poder de Deus, amém? Então nós vemos isso, relacionamentos sendo descartáveis. Pode fechar, tá muito calor aí, gente? Vamos ligar aí, tá? Então liguem lá, fazendo favor. Até eu estou suando aqui. Vamos lá, perda dos vínculos familiares, desconexão dos relacionamentos existenciais e o que a Bíblia chama de orfandade. Por causa dessa desconexão entre as gerações, surge uma grande problemática, que é a questão da orfandade. A orfandade também é um espírito que opera na vida das pessoas. É aquele sentimento de que você, né, não teve ligações afetivas, existenciais necessárias, que gera uma série de consequências emocionais na vida das pessoas. Relacionamentos existenciais, né, frágeis, desconexão entre as gerações, crescimento do ocultismo, rituais satânicos crescentes, né, no mundo hoje, a feitiçaria sendo promovida para todos os lados, o misticismo crescendo hoje como nunca, e a nova era, que é um conjunto de religiões, práticas e filosofias contrárias à palavra de Deus hoje, principalmente o esoterismo, né? Foi aquilo que nós ministramos no domingo, atribuir poderes divinos, poderes milagrosos a objetos materiais, físicos. Isso é um grande equívoco, é proibido à luz da Bíblia, é proibido, a Bíblia proíbe isso. E hoje nós vemos o crescimento do ocultismo, basta, né, ver os filmes, Harry Potter, a magia sendo colocada como algo bonito, lindo, maravilhoso, os encantamentos, os feitiços, tudo isso é Satanás levando a juventude, os adolescentes, né, o vampirismo, tudo isso, gente, a promoção do reino das trevas, o diabo sendo colocado como um agente não tão mau, mas um cara bacana que eu posso me relacionar, que vai me dar dica, que vai me aconselhar. É isso que a mídia está fazendo, pintando o diabo como um ser bonitinho e Deus como um ser enfadonho, chato, um velho rabugento lá no céu que só fica jogando raio na nossa cabeça quando a gente faz alguma coisa errada. É assim que a mídia está pintando. Inversão de valores. Fala comigo, inversão de valores. Essa é a nossa sociedade hoje, né? Nós vemos todo esse background, todo esse pano de fundo da atual sociedade, entre aspas, moderna, fadada ao que, gente? Ao fracasso e à ruína. Fala comigo, fadada ao fracasso e à ruína. Ou seja, as pessoas que se envolvem com todas essas coisas, elas se sentem assim, fracassadas, arrebentadas, esfaceladas, arruinadas, porque através dessas práticas Satanás se infiltra, gerando angústia de alma, toda sorte de mazela e toda sorte de confusão. Fala. 20 minutos? Beleza, obrigado.